Vem, Lucas, orar. Então tá bom. Que bom que nós temos crianças. Elas são heranças do Senhor. Elas são a vida de uma igreja. Elas são o presente e o futuro da igreja. Vamos orar então. Pai de amor, louvado seja o teu nome, Deus. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá crianças, umas ainda menores, outras já crescendo, e que elas continuem também crescendo em graça e conhecimento diante do Senhor. E que o amor delas pelo Senhor e o entendimento também possa acompanhar o crescimento delas. Fala com elas de um modo profundo agora ali, por meio das tias que estarão ministrando ao coração delas. Nós pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Já Jéssica e Tia Moana, Deus abençoe vocês na transmissão da palavra. Aprendendo a descansar em Deus. Eu já devo ter refletido em Lucas capítulo 10, pelo menos essa seja a terceira vez, pelo menos eu prego uma vez no ano, sobre o texto, porque é um texto muito interessante, porque quando nós vemos essas personagens, Maria e Marta, é muito fácil de você se identificar com esse personagem, ou com essas duas mulheres que amavam a Jesus e que receberam Jesus na sua casa. Eu não sei como você, mas comigo, quando eu estou muito agitado, preocupado, ansioso, eu perco o sono. Então, o sono ele é muito leve, qualquer coisinha atrapalha, né? Não tem uma noite boa de sono. Eu sei que de vocês já teve uma noite de sono mal dormida também por causa de preocupação ou de ansiedade. Aliás, a ansiedade é a chamada doença do século. No Brasil, no ano 2007, foram vendidos mais de 200 milhões de antidepressivos, porque as pessoas estavam tão descontroladas com a sua ansiedade que elas não conseguiam dormir. E uma noite mal dormida, ela pode causar, entre outros, alteração do humor, déficit de atenção, problemas cardíacos e outras coisas mais. Por isso, meus irmãos, nós precisamos aprender a descansar em Deus. Precisamos cuidar do nosso corpo com uma boa alimentação, com exercício físico. Não tenho muito do que falar porque sou sedentário, mas isso serve para mim também. Mas a gente precisa aprender a nos desafiar e a cuidar do corpo. E não podemos nos convencer que aquilo que Deus nos deu como bênção seja um pretexto para justificar o nosso insucesso ou o nosso fracasso no cuidado daquilo que compete a cada um de nós. São muitas as agitações do dia a dia que disputam a nossa atenção e que podem nos desgastar e nos adoecer. E Jesus diz que uma só é necessária. Vamos ler então esse texto, Lucas 10, versículo 38, vai ser projetado aqui na frente. Diz o seguinte: então Jesus, em viagem, entrou numa aldeia onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvir os seus ensinamentos. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhes o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Deus nosso Pai, louvamos o Teu nome. Pedimos que a Tua palavra encontre corações nessa hora dispostos a obedecer e a permitir ser inundados pela Tua graça. Que em Ti nós possamos encontrar um lugar de refrigério e de renovação que tanto precisamos. Por Cristo Jesus nosso Senhor nós oramos. Amém.
Irmãos, o objetivo dessa mensagem, entre outros, é levar os irmãos, a cada um de nós, a compreender que o mais importante, na perspectiva de Jesus, nesse texto, antes de fazer, é ser. Mais do que estar próximo a Jesus, é preciso estar disponível ao chamado de obedecer. Quantas vezes a gente chega no limite das nossas forças, da nossa paciência, andamos tão ocupados para simplesmente parar tudo para descansar. Nós precisamos do descanso interior, mais do que do exterior, embora o exterior também necessite de descanso. Esse descanso não se trata, meus irmãos, de não fazer nada, de ficar relaxado, mas é a capacidade de aquietar as nossas emoções, as nossas expectativas e as nossas preocupações e colocá-las em Deus. É disso que se trata. É não permitir ser assaltado por essas demandas naturais e às vezes consequências do nosso desejo de controlar tudo. Descansar é confiar que Jesus cuida da gente melhor do que a nossa gestão independente de direcionamento da nossa vida. Você pode simplesmente ficar exausto também sem fazer nada. Ou você pode escolher descansar em Deus. A maneira de ver a vida definirá o modo como agiremos diante das circunstâncias. Como podemos aprender então a descansar em Deus a partir desse texto que eu gostaria de trazer aí? 4 pontos que nos fará refletir. O primeiro deles é: não basta apenas receber Maria em casa, como fez Marta, é preciso a gente se relacionar com Ele. Passa aí mais um toquezinho. Então, Marta, ela teve o privilégio de receber Jesus em sua casa, mas ela se ocupou com as coisas secundárias ao invés da companhia de Jesus. Às vezes nós ligamos o automático e a gente perde a noção do que fazemos agora, porque a gente sempre está preocupado com o futuro e não consegue desfrutar o presente, que é o presente de Deus para a gente. A Bíblia diz que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque é Ele que cuida de nós. O que você precisa lançar sobre Deus para você ter paz, para você ter leveza de alma, de espírito e na sua consciência? A gente quer ter a gestão, o controle das coisas e a gente tem dificuldade de lançar sobre Deus essas questões que são necessárias. A palavra ainda diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Sabe por quê, meus irmãos? Jesus diz isso. Estar inseguro e preocupado vai desgastar você. Se ficarmos preocupados com o trânsito, com a previsão do tempo, com a conta de luz, se preocupar toda vez que a gente se esbarra com gente mal educada na rua, de se estressar toda vez com o barulho do vizinho, com a poeira, com a roupa para passar, com a casa bagunçada, isso vai acabar adoecendo você. Nós precisamos aprender a lidar com essas questões sem que elas drenem aqui a nossa vitalidade. Precisamos aprender a descansar em Deus. Jesus fala: Marta, Marta, por que é que tu andas tão agitado? Por que a gente anda tão agitado, tão ansioso, tão preocupado com o futuro? Jesus falou: quem se preocupa com isso são os pagãos que não têm a paternidade de Deus, mas vocês são filhos de Deus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus não está falando de utopia, que a gente deve deixar tudo para Deus. Ele está falando que nós devemos trabalhar a partir da perspectiva de Jesus, de priorizar o que deve ser priorizado, porque senão a gente vai acabar ficando doente com tanta perturbação que a gente pode trazer sobre nós mesmos. Sabe, meus irmãos, o mundo em que nós vivemos não vai mudar. Parece uma perspectiva pessimista, mas na verdade ela é realista. O diabo também, ele sempre vai continuar sendo o diabo, ele não vai mudar. E as pessoas ao nosso redor também não, elas que têm a gestão das suas vidas, nós não podemos mudá-las, mas nós podemos mudar se nós assim desejarmos. Para isso nós precisamos pedir a Deus mais paciência
autocontrole, lançar sobre Jesus o nosso pesado fardo e receber dele um jugo mais suave. E a gente precisa orar e buscar viver o fruto do Espírito, para que nós possamos aprender a tirar o fardo pesado da nossa consciência, da nossa cabeça, do nosso ombro e lançar sobre Jesus. Ele consegue aguentar, nós não. Vivemos como se fôssemos de ferro, sendo que somos o material mais inóspito, mais frágil do planeta, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Tem gente que está feliz, meus irmãos, vivendo na mesma casa há muitos anos. Se você for no sertão nordestino, é impressionante como você vai encontrar alegria, como você vai encontrar júbilo no coração daquelas pessoas, mesmo vivendo quase que na miséria, num calorão insuportável, mas eles dizem, é como Deus quer, né? A gente é feliz. Gente que vive no mesmo casebre há anos, come praticamente a mesma comida há anos, e a gente feliz, porque a felicidade não está nas coisas, a felicidade está nessa leveza de espírito, naqueles que realmente conhecem o sentido da vida. Há uma maneira melhor de viver a vida do que a maneira que muitos estão vivendo, e certamente se nós buscarmos em Deus, nós encontraremos um modo de viver a vida abundante que Jesus promete em João 10:10. Eu vim para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Jesus não quer que a gente sobreviva, Ele quer que a gente viva uma vida abundante. Foi para isso que Ele se deu por nós. Talvez nós não precisemos mudar as circunstâncias, mas nós podemos mudar o modo como agimos. Marta então recebe Jesus com bom gosto na sua casa, com bom grado, mas não tinha tempo para ouvi-lo, para conversar com ele, para aprender a ser mansa, humilde de coração como Jesus. Vejamos o que o ativismo, meus irmãos, de Marta nos alerta. Relembro o versículo 41. A voz do mestre se fez ouvir dizendo, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, mesmo uma só coisa. Sabe quais são as advertências que nós podemos perceber aqui, nesse encontro de Jesus com Marta? Primeiro, Marta estava misturando o prioritário com o secundário. Irmãos, a gente precisa eleger as prioridades da nossa vida, porque não dá para abraçar o mundo do tamanhozinho do seu braço. Não dá para abraçar tudo de uma vez. É preciso eleger prioridades. Senão você vai se frustrar. Senão você vai adoecer. Marta estava misturando o prioritário com o secundário. Ela era muito ativista, mas o momento era de contemplação. Ela tinha que fazer uma escolha. Nós precisamos nos reorganizar, ser mais disciplinados. Então Jesus ele fala aqui com muito carinho, mas de forma bem clara para Marta. E quando a gente usa duas vezes o nome da pessoa, é porque a gente quer expressar realmente uma fala mais séria. É como se Jesus estivesse fazendo aqui uma ênfase repetida. Marta, pelo amor de Deus, Marta, tu andas muito inquieta, tu te preocupas com muitas coisas. Eleja uma prioridade, uma só é necessária. É como se Jesus estivesse repetindo para ela: busca em primeiro lugar o reino de Deus, prioriza em primeiro lugar o ser e não o fazer para Deus. Segundo lugar, Marta estava perdendo tempo com coisas de pouca importância. Louça a gente vai ter todo dia para lavar, Marta, mas eu não estou todo dia na tua casa. Você vai ter pó, Marta, para tirar da tua casa todo dia. Aproveita que eu estou aqui, aproveita, venha, sente, desfruta da minha presença, seja como eu, humilde, manso. Quando ela preparava uma ceia para Jesus, e Marta aqui eu vejo uma pessoa bem intencionada, mas ela precisa ser direcionada na boa intenção dela.
Maria ela estava recebendo o alimento, o banquete. Enquanto Marta está preparando uma ceia, a Maria já está desfrutando do banquete espiritual oferecido por Jesus. Nós precisamos reorganizar nossa agenda, voltar a priorizar e a ter fome e sede pela presença de Jesus. Invista tempo de qualidade com essas prioridades que se chama Deus, família e o próximo. Nós precisamos aprender a investir o nosso tempo com coisas de valor e não com coisas de pouca importância, por exemplo, como dinheiro. Tem gente que é tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. Eu lembro, já falei de um caso de um homem que eu orei por ele quando morava no Rio, um executivo da Petrobras. Ele trabalhava na média de 15 a 17 horas por dia e ele, câncer muito agressivo, obrigou ele a parar e ele depois teve que ficar muito em casa para tratamento do câncer. E ele tinha uma menina, uma filha, e ele descobriu que ele não conhecia a filha dele. Ah, você quer um suco de laranja? Não, pai, você sabe que eu não tomo suco de laranja. Ah, vamos pegar a roupinha, bota essa azul, pai, você sabe que a minha cor, eu não gosto de azul. Ele foi analisando e vendo que ele tinha perdido todo o tempo. A única coisa que ele ganhou não tinha mais valor para ele, que era o dinheiro. Às vezes a gente investe a prioridade. Ele era um homem bem intencionado, ele queria dar uma boa educação, uma boa vida para sua filha, mas ele perdeu o mais importante, que era a vida, ver a sua filha crescer, a prioridade de qualquer pai. Então, meus irmãos, a gente percebe que Marta ela é bem intencionada, ela quer servir bem a Jesus, mas Jesus a repreende. Repreende porque ama e porque a prioridade dela está sendo direcionada para o lugar errado. Porque as forças, as energias dela estão sendo direcionadas de um modo equivocado. Jesus ama demais Marta para simplesmente fingir que está tudo bem. Ele fala para ela: Marta, pare o que você está fazendo. Aprenda a descansar no Senhor. Então, a outra opção ali vai dizer que Marta ela não compreendia que Cristo veio para servir, não para ser servido. Jesus foi lá para servir elas, não foi para ser servido por elas. Há pessoas que querem provar o tempo todo fazendo, quando Jesus deseja por excelência que nós sejamos. O mais importante não é fazer, é ser, é estar disponível ao que Jesus, a Jesus. Um outro ponto aqui, Marta não percebia, meus irmãos, que Jesus tinha mais interesse na sua pessoa do que no seu serviço. Jesus queria conversar, queria se fazer conhecido, queria desfrutar da presença, que a presença dele fosse desfrutada também. E Marta, mesmo sendo uma serva dedicada, estava equivocada, pois era fiel aos serviços, quando deveria ser fiel ao Senhor. Marta era fiel ao serviço, e Jesus estava pedindo a ser fiel a Ele. O que Jesus deseja é fazer a sua obra em nós, mais do que algo que nós possamos fazer para Ele. Está claro, irmãos? Jesus está mais interessado na obra que Ele quer fazer em nós, muito mais do que o que nós podemos fazer para Ele. Quando nós não invertemos essa verdade, nós estaremos aptos para servir. Mas não podemos viver no ativismo sem antes prestar atenção no que Jesus quer para a missão para o mundo. Primeiro Ele nos chama para si, para depois nos enviar para a missão externa. Eu pergunto, ao comparar a personalidade de Marta e Maria, com quem que você se identifica? Você é mais Marta, preocupada em agradar Jesus do seu jeito? Você é mais preocupada com Marta, que está querendo dar o seu melhor para Jesus, mas do seu jeito? Ou você está como Maria, deixa suas preocupações de lado e quer aprender a ser como Jesus? Então, meus irmãos, essa é a primeira lição. Não basta apenas receber Jesus em casa. Você já recebeu Jesus como seu Salvador,
como seu Senhor. Ele já é o seu Senhor, o dono da sua casa, mas é preciso se relacionar. Não basta aquele pai dormir na mesma casa que a filha e não conhecer quem é a sua filha. Não basta um relacionamento não se sustenta quando não há comunicação, quando não há conversa, quando ela estaciona, ela fica paralisada. É preciso se relacionar, e se relacionar leva tempo. Precisa se mexer nas prioridades. Segundo lugar, meus irmãos, aprenda a ouvir as palavras de Jesus. Maria estava sentada aos pés de Jesus, totalmente concentrada, ouvindo os seus ensinos. A palavra grega aqui é ekoen, que significa dar ouvido, não apenas escutar. Tem gente que escuta, né? O pai chama o filho, vem cá, Mateus, vem cá lavar a louça. O Mateus escutou, mas ele não deu ouvido, não foi lavar a louça. Não basta a gente entender aquilo que Jesus fala, é fácil de entender, mas o que Jesus quer é que nós possamos dar ouvido, ekoen, de eco, que fica ecoando na nossa cabeça. A gente escuta continuamente o Mestre. Então Maria estava bebendo cada uma das suas palavras. Ela sabia que o serviço era coisa séria, importante, mas secundária na sua relação com Cristo. Ela não podia perder a oportunidade de prestar adoração ao Mestre e receber dele os ensinamentos para então depois servir melhor. Não era servir do jeito dela, era ouvir e aprender com Jesus para depois estar preparada a servir a causa do Evangelho. Sabe, você nunca terá paz se você não estiver ligado a Cristo. Nós precisamos nos conectar com Ele. O diabo arma ciladas para roubar a sua paz o tempo todo, procurando apenas uma brecha para pôr perturbação em você. Por isso precisamos estar continuamente atentos, ekoen, ouvindo Jesus. O que tem roubado a sua paz? O que tem trazido inquietação, agitação, fora do comum? Que tem distraído o seu olhar de Jesus? Quais são as coisas que você tem priorizado que não Jesus? É olhar a fatura do cartão de crédito, tira a sua paz, é o trânsito, barulho, a incerteza do futuro. O que tem roubado essa paz que excede todo entendimento? Esse é um negócio muito forte, que a paz de Deus, ela é imbatível. Nós não podemos viver apenas o eco dessa paz. Jesus disse, deixe-vos a paz. Ela está disponível para a gente, mas é preciso tomar posse dela. Jesus disse a Marta, ela se preocupava demais, mais do que o necessário. Maria quis apenas descansar, se assentar com Jesus. Estamos às vezes muito agitados para simplesmente assentar com o Senhor. Irmãos, quando a gente acorda, os primeiros momentos do nosso dia, pensou deve ser para Jesus. Orando, antes de pedir, agradeça, não perca a oportunidade de louvar a Deus. Senhor, muito obrigado pela tua graça ter se renovado sobre minha vida mais essa semana, essa manhã. Deus, obrigado pela chuva que cai, obrigado pela minha família, obrigado pelo trabalho, obrigado pelas lutas que me fazem ser mais resistentes. Louve o Senhor, contemple a beleza do Senhor, não perca a oportunidade para se deitar com Maria aos pés de Jesus logo pela manhã. E depois peça, Senhor, permita que eu seja usado pelo Senhor nesse dia, por teu propósito. Me torna útil no serviço do teu reino, para a glória do teu nome. Essa é a minha reza diária. Mas graças a Deus que além de sermos como Marta, temos uma Maria dentro da gente, amém? Uma Maria que realmente quer encontrar paz e descanso e alinhar as nossas expectativas à do Senhor. O diabo, quando nos perturba, ele é tão sujo que ele ainda coloca outro contra o outro, gerando contenda
Olha o que vai dizer aqui Marta para Maria: Senhor, eu tenho tanta coisa aqui para fazer, e Maria fica aí perdendo tempo, sentada, sem fazer nada. Manda ela trabalhar também. Meus irmãos, nós não podemos deixar o nosso mau humor, as agitações, as perturbações, as preocupações, permitir que o diabo use isso para gerar desarmonia no relacionamento dentro de casa. Percebe quando a gente está estressado, as pessoas que mais sofrem são as pessoas mais próximas a nós. O diabo usa isso como instrumento para roubar, para colocar dissensão, desarmonia, intrigas. Nós precisamos estar atentos para que o nosso estado emocional, psíquico e espiritual de sobrecarga não venha fazer com que as pessoas mais próximas a nós sofram. Nós precisamos lançar sobre Deus, não sobre o outro, as nossas frustrações. Lance sobre o Senhor tudo aquilo que tem pesado, e Ele promete dar um jugo suave. Amém? Amém. Que Deus nos ajude a fazer isso. Suas emoções não vão embora. Às vezes a gente corre mal-humorado. A gente, principalmente as meninas, né? Desculpa a sinceridade. Mas os meninos também chegam no trabalho cansado, estressado e querem descontar na esposa ou nos filhos. Irmãos, o que eu tenho falado com os meus alunos nesses últimos meses, anos, dando aula, os pais chegam aborrecidos, frustrados, cansados, e os filhos se tornam sacos de pancada. Eles são tratados de forma grosseira, de forma ditatorial, não sabem ouvir o que está por detrás de uma pirraça. Nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções, porque elas não vão embora. Nós precisamos agir pelo Espírito e não sob o controle da carne. Todo domingo está sendo ministrado às 18 horas aqui na Sala Azul, como viver uma vida baseada no Espírito. E tem ali, está trabalhando os dons, o dom do Espírito, que se manifesta ali em 9 virtudes. Então, se você não foi matriculado, mas quer participar como ouvinte, vá lá, tenta trabalhar as suas emoções. Talvez você é irritadiço, talvez é calmo demais. A gente precisa encontrar esse equilíbrio, porque facilmente a gente fica irritado por algumas coisas, porque talvez não andamos no Espírito. Precisamos nos policiar contra isso. Irmão, o Senhor quer uma coisa da gente, só uma: de que essas coisas não nos incomodem. Devemos ficar calmos para ouvir Deus, porque quando agimos pela perturbação, não tomamos a decisão correta, não podemos tomar decisões pela euforia, pela raiva, ou pela alegria desproporcional. Precisamos agir equilibradamente no Espírito. Devemos nos certificar, meus irmãos, do que fazemos, porque o resultado dessas emoções que levam a gente a agir de forma impulsiva, elas podem instalar os seus resultados, podem nos acompanhar o resto da vida. Então a gente precisa aprender a ouvir as palavras de Jesus, e não apenas ouvir, escutar. Escutar e em sentido, fazer a própria gestão da sua vida. Ouvir é atentar para o que Jesus está nos orientando. Terceiro, preciso fazer do jeito dele, isso é, do jeito de Jesus, e não do nosso jeito. Passe aí a próxima imagem, Rodrigo. O que os irmãos veem ali? Um pai falando e a criança fecha, não quer escutar. Uma mãe dando uma ordem e o filho retrucando, dando outra. A criança que, além de não querer escutar, ela grita. E ali está o reizinho, vossa santidade, o filho, ou vossa alteza real, o filho, e os pais belos serviçais para aquela criança. Eu acho que é uma frase mais ou menos que o filósofo brasileiro Leandro Carnal vai dizer: crie um filho mal criado, mimado, que você estará
dando à sociedade um adulto infeliz. Lembra da história daquela mulher que não dava limite para o seu filho? E aquele filho fazia tudo o que queria. E aí, nos Estados Unidos, ele fez um crime, esse crime resultou em prisão perpétua. Aliás, resultou na pena capital, na execução por cadeira elétrica. E antes daquele filho ser executado, ele convidou a mãe para falar as suas últimas palavras para sua mãe. E quando aquela mãe se aproximou, ele falou assim: eu estou onde estou por sua causa, porque você nunca me ensinou que era limites. E ele mordeu a bochecha da mãe e falou: isso aí é para você se lembrar toda vez que você olhar no espelho do seu filho. E essa mulher, ela passou a escrever um livro a respeito da sua experiência sobre mãe e tentou alertar outras mães o perigo de criar filhos à maneira deles, né? Então, é preciso impor limites, é preciso você fazer do seu jeito, pai e mãe, não do jeito do filho, porque o pai e a mãe têm mais experiência, o pai e a mãe têm mais vivência, mas é difícil os filhos em alguns momentos entender isso. Então o que Jesus está falando aqui, ele pode passar, Rodrigo, é para a gente aprender a fazer as coisas do jeito dele, não do nosso jeito. Não dá para amar Jesus do jeito da gente, tem que ser do jeito dele, não dá para obedecer do jeito da gente, tem que ser do jeito dele. A gente deve agir segundo Deus, não segundo as nossas emoções. Hoje eu não vou na igreja, hoje eu não vou perdoar aquele irmão, eu não vou fazer isso, né? Fruto do Espírito, ser alegre, beleza, é bom, eu gosto, mas perdoar o inimigo, não, isso aí não é para mim não, isso aí eu não quero. Irmão, ou a gente pega o pacote ou não pega nada. A gente precisa entender que as nossas emoções, elas são flutuantes, elas são instáveis. Por isso precisamos amar com Jesus, como Jesus fala, com o coração, mas com entendimento. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Salmo 37, deleita-te no Senhor. Maria descansou aos pés de Jesus, por isso as agitações que incomodavam sua irmã Marta não afligia ela. Não é porque ela não as tivesse, mas é que a presença de Jesus inundava a vida dela e a renovava. Você já imaginou quanto ganharia física e emocionalmente se você se chateasse menos de 15 a 20 vezes por semana? Percebe como a sua vida teria mais leveza, menos estresse? Toda vez que você fica zangado com alguém, ou preocupado em demasia, ou chateado por coisas insignificantes, Gálatas 6 diz que nós precisamos aprender a viver esse fruto do Espírito. Plante amor, plante generosidade, para que você colha o fruto do Espírito. Quantos de nós queremos colher o fruto do Espírito? Amém? Nós precisamos viver essa dimensão. Nós temos ainda essas emoções e precisamos submeter ao Espírito Santo. Mas sabemos que Deus é maior que as nossas fragilidades e que se não alimentarmos elas perderão as suas forças. E podemos contar com o Senhor para nos ajudar a vencer. Irmãos, faça como Jeremias o profeta, traga à sua memória aquilo que te traz esperança, não aquilo que rouba a sua paz, aquilo que deixa a sua autoestima lá embaixo, aquilo que mina você. Traga à sua memória aquilo que traz esperança. Não fica ruminando coisa do passado, coisa ruim. Peça com fé, me ajude, Jesus, a dar o controle das minhas emoções ao teu Espírito Santo. Por último lugar, aprender a descansar em Jesus é confiar que Jesus sabe o que faz. Jesus sabe o que faz, meus irmãos. Jesus
Gostou de ter sido convidado para ir na casa de Marta e Maria. Ele queria aproveitar para ensinar a elas verdades muito importantes e profundas. Maria logo se sentou aos pés dele e ficou escutando o que ele dizia. Ela queria aprender tudo o que ela pudesse. Marta, porém, ficou espiando de longe. E Jesus a elogiaria se ela parasse o que ela estava fazendo e desse atenção a ele. Jesus amava igualmente tanto Maria quanto Marta. E elas também amavam a Jesus. Uma demonstrava o amor com a linguagem do serviço, e a outra na linguagem do tempo de qualidade. Nós não podemos inverter as coisas. Jesus quer que o amemos com toda intensidade, mas jamais Ele aceita que coloquemos as coisas como prioridade acima dele mesmo. Insisto, meus irmãos, que os primeiros minutos do teu dia seja consagrado ao Senhor, louvando a Ele, agradecendo a Ele. Não se preocupe em pedir, Ele já sabe o que você precisa. Mas louve ao Senhor, tenha prazer de sentar aos pés de Jesus antes de começar a labuta no dia. Tenha prazer em Jesus e Ele terá prazer em você. Seja insistente. Escolha o livro da Bíblia para começar a ler. Seja sincero diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, aviva a minha fé. Me faça desejar ao Senhor. Tira toda indisposição, toda preguiça. Por favor, Senhor, foque o meu olhar no Senhor. Essa é uma das grandes dificuldades da vida, meus irmãos. Muitas vezes nós queremos ser amáveis com as pessoas, mas a nossa maneira. E se elas não se adequarem, ofendemos-nos e pensamos que o outro não nos aprecia. Se queremos ser amáveis, a primeira coisa é tentar ver no coração da pessoa a quem desejamos ajudar. E nos esquecer de todos os nossos planos e pensar só no que ela necessita. O modo de Marta era servir, amar através do serviço. Mas o modo que Jesus queria se amar era através do tempo de qualidade. Nós precisamos pedir para o Senhor ajeitar isso. Quando ela quis mostrar sua amabilidade do seu jeito, em realidade não foi de ajuda, porque o coração de Jesus clamava por silêncio, por intimidade, e o de Marta por agitação e por ativismo. Irmãos, Jesus, Ele deseja que nós tiremos o nosso tempo para estar com Ele. Como precisamos amar e aprender a amar Jesus do jeito que Ele quer ser amado. Colocar a adoração a Deus em primeiro lugar na nossa vida e não gastar muito tempo e energia com coisas que não são necessárias. Na verdade, irmãos, que nós temos que cuidar de certas responsabilidades, mas talvez possamos fazer mudanças na nossa vida para usar a maior parte do nosso tempo e da nossa energia no serviço do Senhor. E aí eu pergunto, em que área da sua vida você precisa de equilíbrio? Passa aí, é na área espiritual. Você admite que precisa sair da superficialidade de águas mais profundas, ter uma espiritualidade mais firme, mais segura, mais robusta, mais conectada ao céu. Talvez é a área familiar que você precisa de mais equilíbrio. Eu não sei, na área financeira, profissional. Talvez você precise de mais lazer na sua vida conjugal. Seria uma coisa necessária que faltava a Marta, que também falta a cada um de nós. Peça ao Espírito Santo nessa hora, para que revele a você, talvez Ele até já revelou e você até já saiba. Marta se ocupava em fazer a ceia, Maria estava desfrutando da ceia e do banquete do Senhor.
Marta estava ocupada com as coisas para servir Jesus, que acabou não desfrutando da companhia de estar com Ele. Irmãos, as nossas atividades não é para nos distanciar de Cristo, mas para nos aproximar de Cristo, da comunhão com os nossos irmãos. Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe poderia ser tirada. É bom a gente receber Jesus em nossa casa. Ele quer trazer alegria, Ele quer trazer a sua palavra, encher a vida da gente de encorajamento para enfrentar com fé as dificuldades. Ele quer ensinar como desfrutar do privilégio de servir ao Senhor Deus e Pai, mas para isso nós somos convidados a estar com Jesus. Se Jesus se hospedasse na sua casa, o que Ele diria para você? Escolha também a melhor parte, como Maria fez. Estar com Ele, se agradar em estar com Ele. Nós somos chamados antes de qualquer coisa a estar com Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, louvado seja o Teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela nos encoraja a saber que a Tua presença está em nós. E a gente, como Marta, às vezes andamos tão agitados, tão inquietos, tão perturbados. Mas uma coisa só é necessária: nós queremos, Senhor, nos sentar aos Teus pés. Queremos aprender a descansar no Senhor, encontrar refúgio, refrigério, renovação para a nossa alma batida, cansada. Nós não queremos ter a gestão das nossas próprias vidas, Senhor. Nós queremos viver o plano do Senhor, o plano perfeito de Jesus para nós. Não permita que os problemas, que as dificuldades e as perturbações que às vezes nós mesmos abrimos as portas da nossa casa e se instalam lá, não permita que isso roube de nós a paz que Jesus nos deu. Deus, venha com o Teu poder e graça sobre nós, sobre a Tua igreja, e faça com que o lugar de honra na nossa casa, que pertence a Jesus, possa ser uma realidade no nosso dia a dia, Senhor. Que nenhuma distração, que nenhuma ocupação, que nenhum pretexto roube de nós, Senhor, o desejo de desfrutar da adoração e da presença doce de Jesus. Restaura isso na vida dos meus irmãos. Desperta, Senhor, esse desejo no nosso coração para a glória do Teu nome, Jesus. Nós precisamos do Senhor, precisamos dessa renovação, precisamos aprender a descansar no Senhor. É o Senhor que cuida da nossa família, é o Senhor que cuida da nossa saúde, é o Senhor que nos dá vida, é o Senhor que nos sustenta com a destra da Tua poderosa mão. Nunca nos deixe esquecer isso, Senhor. Que o Senhor está no controle de todas as coisas. Enche o coração do Teu povo de paz, dessa convicção plena de que é melhor nós estarmos no Senhor do que viver da nossa própria força e da nossa vista limitada. Pai, nós entregamos tudo ao Senhor nas Tuas mãos e queremos entregar com fé, porque cremos que o Senhor é poderoso, de que o Senhor que nos chamou também há de aperfeiçoar-nos, a fim de que vivamos como o Senhor. Oro por aqueles que estão desanimados em relação à caminhada com Jesus, aqueles que um dia caminhavam na Tua presença e não caminham mais, alguns amigos nossos, alguns irmãos, alguns são da nossa família, do nosso sangue. Torna a dar-lhes a alegria da Tua salvação. Que eles, Senhor, parem de correr atrás do ativismo e possam também se lançar aos pés de Jesus. Nós cremos, Senhor. Cremos que um novo tempo está por vir. Cremos que o Senhor há de fazer milagres no nosso meio. Nós cremos, Senhor. Nós desejamos, nós anelamos por a Tua presença. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que você encontre o descanso e o refrigério no Senhor. Irmãos, os anúncios, os avisos, como eu tenho falado ao longo dos domingos,
nós estamos colocando ali no mural da igreja e também estamos tratando no grupo também da igreja, tá bom? Convite para as mulheres, na sexta-feira, às 19h30, nós vamos nos reunir aqui, então eu convido todas as mulheres para a gente estar juntas, aprendendo um pouquinho mais do Senhor, louvando. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Que bom que você veio, que Deus abençoe a todos, mais uma vez as pessoas que nos visitam, que Deus possa abençoá-los. A gente fica muito feliz com a presença de todos vocês. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho, e a direção do Espírito de Deus seja sobre a sua vida durante mais essa semana, com todo o povo de Jesus espalhado em toda a terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Boa semana.